Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Diz assim: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as suas lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelos gritos: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dai-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e compre o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora da volta. Amém? Até o versículo 13. Pode sentar, querido. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar na Tua casa. Senhor, que o Senhor Deus possa tomar todo o direcionamento nessa noite. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor cresça na minha vida nessa noite e eu venha diminuir, porque quem tem que aparecer é o Senhor, Pai. Assim como o Elidio orou aqui, que venha falar aquilo que o Senhor quer que fale, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Senhor. Que nessa noite os nossos corações, ó Pai, assim como o Senhor ministrou no meu coração, que os nossos corações estejam receptivos, ó Deus, e que nós venhamos estar atentos, ó Deus, alerta, Senhor, em todo o tempo, meu Pai. Porque nós não sabemos, ó Deus, o dia e a hora que o noivo vem. Precisamos estar preparados, Senhor, que nessa noite seja um despertamento para nós. É o que eu oro a Ti e peço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Essa é uma parábola muito conhecida, né? A parábola das 10 virgens. E nós vemos que o relato a qual Jesus ali está comparando, né, o casamento, aquela festa de casamento ali com o reino dos céus. Então ali são 10 noivas, são 10 virgens, 10 jovens, né, que estão se preparando para o noivo. E naquela época, né, as virgens se preparavam e o noivo vinha a caminho. O noivo vinha a caminho, só que não falava a hora exata a qual ele iria chegar. Então, elas tinham que se preparar, estarem preparadas. Porque se ele chegasse, elas estivessem desarrumadas, se elas não tivessem na conformidade da época, elas não entrariam nas bodas. Então, assim,
elas se preparavam para isso. E nós vemos que ali são 10. 5 eram prudentes. E 5 eram, algumas Bíblias dizem loucas, outras dizem insensatas, outras dizem imprudentes. 5 delas não andavam na conformidade. 5 delas não andavam. Então, assim, o que nós podemos trazer isso para nós? Isso está falando da volta do Senhor Jesus e como Ele vai encontrar a sua noiva. Nós estamos esperando o noivo, amém? Vira para o seu irmão e fala assim: não tem problema você ser homem não, o outro ser homem não, ou ser homem não, tá? Fala assim: eu estou esperando o noivo. Pergunta para ele assim: você está preparado? Tem óleo tem óleo aí na sua lamparina, querido? Tem óleo na sua lamparina, igreja? Tem óleo na sua lamparina? Eu também achei que eu tinha na minha. Mas Deus me mostrou que existem muitas coisas que eu preciso mudar. Existem muitas coisas que eu preciso arrochar em mim. Muitas posturas que eu preciso tomar. Mesmo a gente... Isso eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém não, estou falando eu. Que primeiro Deus fala comigo, primeiro Deus bate em mim. Por mais que a gente, às vezes, ache que nós estamos andando na nossa conformidade, muitas das vezes a gente acha que a gente está andando na nossa conformidade. Mas não é na nossa conformidade que nós temos que andar. Nós temos que andar na conformidade do noivo. Porque quem vai selecionar é o noivo. É ele que vai selecionar. Então, a conformidade é dele. E é alto. É alto. É alto para nós estarmos. Então, assim, nós vemos que essas jovens estavam preparadas, né? As outras também achou que estavam preparadas. Elas não contavam, elas estavam achando que o noivo não ia demorar, né? Elas acharam que ia dar um jeitinho, igual o brasileiro acha que vai dar jeitinho. Mas 5 delas se precaveram, 5 delas guardaram, levaram óleo de reserva. E nós vemos ali que a espera foi mais do que elas imaginavam. E o noivo demorou. Tanto demorou que elas dormiram, que elas cochilaram. E todas 10 cochilaram. Todas 10 cochilaram. Todas 10 dormiram. E nós vemos que elas são acordadas por volta da meia-noite com um grito: o noivo vem aí. O noivo vem aí. E quando elas se despertam e começam a se preparar novamente, as 5 imprudentes, a lamparina delas estavam se apagando. Estavam se apagando. E elas viram para as outras que tinham óleo a mais: divide o seu óleo comigo. Elas falaram: não, eu não posso dividir porque vai faltar para você e para mim. Então eu queria nessa noite desvendar um pouquinho isso daí, para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso também, sobre você pedir emprestado, isso daí. Vamos ver se funciona ou não funciona. E eu separei aqui algumas coisas. A primeira: aqui tenho anotado as minhas pregações, só o título, porque tem um monte de pregação que eu acho lá em casa lá, e às vezes eu prego, às vezes eu gosto de relembrar depois. A primeira coisa é a necessidade de estar preparado. A necessidade de nós estarmos preparados. Está preparado? O noivo vem aí. A lamparina está nas suas mãos.
nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos a hora, o dia, o exato momento. Mas como me preparar, como estar preparado? O que eu vou fazer? Qual tipo de noiva que eu sou? Aquela que se precavê em tudo? Ou aquela que deixa amanhã eu busco, amanhã eu encho, amanhã eu me achego a Deus, amanhã eu começo o meu plano de leitura, amanhã eu começo a minha vida de oração, amanhã eu começo a encher a minha vasilha de azeite, amanhã o que está aqui ainda dá para eu queimar um pouquinho ainda, amanhã eu começo a fazer. E nós podemos ver que pode chegar uma hora que não dá mais tempo. Porque todos nós, a maioria de nós em si, né, alguns relatos, alguns estudos falam que nós vamos ser a geração do arrebatamento, vamos ser a geração do arrebatamento, vamos ser a geração do arrebatamento. Mas, querido, nós temos que entender o seguinte, que se nós morrermos, o nosso arrebatamento já foi. E existem pessoas que estão contando os sinais, contando coisas. Ainda falta isso acontecer. Então eu posso relaxar mais um pouquinho, que ainda não é a hora. Ainda não é a hora de Jesus voltar. Ainda não é. Ainda tem coisas para acontecer ainda. Está quase chegando lá, mas ainda não chegou. Mas e se você morrer? E se eu morrer? Jesus já voltou. E como é que está a minha vida e a sua vida? Se nós morrermos? Como é que está a nossa vida diante de Deus? O noivo voltou para a gente. Voltou para quem morreu. E é a situação que você vive agora. Não vai dar tempo de você, espera um pouquinho morte que eu vou buscar, espera um pouquinho morte que eu vou orar, espera um pouquinho morte que eu vou ler. É a nossa preparação. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos buscar mais a Deus, estar mais perto de Deus. Porque às vezes somos mal interpretados no quesito de buscar a Deus, de se envolver com Deus, de ter uma vida de santidade com Deus. Às vezes nós falamos em ter uma vida de santidade, em ter uma vida baseada aos pés de Deus, ter uma vida envolvente. As pessoas não se afastam porque acham que você está falando de obra, de estar dentro de igreja, fazendo tudo dentro da igreja. Não é isso, querido. Não é isso. Você trabalhar na igreja, você se doar à igreja, você fazer pela igreja, é consequência de uma vida plena com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma vida plena com Deus, o meu coração vai queimar por vidas, o meu coração vai queimar por obras, porque é isso que Deus espera de mim. Quando eu tenho uma vida consagrada aos pés do Senhor, quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, quando o meu buscar em primeiro lugar o reino de Deus é isso. O reino de Deus é envolvimento. Não vai ver o reino de Deus em momento nenhum sendo uma pessoa sozinha. O reino de Deus é unidade. Isso é o reino de Deus. As coisas de Deus é todo mundo uníssono como um só corpo. Quando eu me envolvo com Deus, automaticamente eu vou me envolver com a igreja, com a obra de Deus. E nós precisamos entender isso. Esquece de se envolver com a igreja. Primeiro, se preocupe em se envolver com Deus, porque a igreja muda o teu coração, a igreja não muda a tua mente, mas Deus, se você se envolver com Deus, eu garanto a você que Ele vai mudar o teu coração, a tua mente, as tuas atitudes.
Se preocupe a se envolver primeiramente com Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração. Busca Ele de todo o teu coração. E Ele vai abrir a tua visão em relação verdadeiramente o que é reino. Do que eu e você nós precisamos. Precisamos estar preparados, nos envolvermos com o Senhor. Porque o noivo está chegando, querido. O noivo está chegando. Cada dia que passa, nós estamos um passo. Ele está um passo a mais perto de nós. Um passo a mais. Então, a segunda coisa é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, às vezes nós esperamos crescimento espiritual através de pessoas. Vocês viram ali que quando elas são acordadas, e as imprudentes falam assim, dai-nos um pouco do seu azeite, e elas falam assim, olha, não posso, porque senão vai faltar para mim e para você. Crescimento espiritual é algo individual. Intimidade com Deus é algo individual. Ter a botija cheia de azeite é algo individual de cada um. É algo individual. É a sua busca, é a fé, é a sua fé. Eu não posso ter fé por você. Eu não posso ter fé por você. O próprio Jesus, quando ele ia curar alguém, ele falava assim, eu te curo em nome de Deus. Não era assim que ele falava? Eu te curo em nome de Deus. Era assim que ele falava? O que ele falava? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Não vai na onda só porque você está andando com uma pessoa cheia de unção que você vai para o céu, não, querido. Não vai, não. É individual. Ninguém pode ter fé por ninguém. Você pode orar pelas pessoas? Sim, você pode orar pelas pessoas. Você pode discipular pessoas? Sim, você pode discipular pessoas. Você pode ajudar pessoas? Sim, você pode ajudar pessoas. Mas a decisão é dela. A decisão é sempre da pessoa. Vão existir pessoas que você vai cuidar, que você vai ajudar, que você vai carregar no colo, que você vai passar a noite orando com a pessoa. Vão existir situações assim? Vai. E no final ela vai decidir que não. Ela vai decidir que não. É a escolha dela. Você fez a sua parte. Você fez. Porque quem é que dá a fé? Quem dá fé para alguém? Sou eu que dou fé para alguém? Quem é que dá fé para alguém? A própria palavra fala. Se nós não temos, nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dá. Então, assim, eu não posso dividir fé com ninguém. Eu não posso dividir a minha salvação com ninguém. Porque é individual, a minha salvação é individual. Não tem como eu buscar salvação, buscar salvação para Renata. Nós somos uma só carne, sim, mas se ela decidir que não, é algo individual. Nós precisamos entender isso. E sair debaixo, de um jugo, sair debaixo de uma saia, sair debaixo das pessoas e nós tomarmos atitude de nós buscarmos a Deus. Porque muitas pessoas ficam esperando por pessoas. Por que você não orar e as coisas acontecerem?
Por que você não orar por uma pessoa doente? Por que você não? Por que você sempre esperar de alguém? Sendo que o mesmo Espírito liberado na vida dela está liberado sobre a sua vida. Eu já contei aqui um testemunho meu em que fui chamado para orar por uma pessoa que estava morrendo. E na hora que eu recebi a ligação, o que eu fiz? Liguei para o Nilo na hora. Falei, Nilo, dá para você ir lá orar pelo... A pessoa pediu para mim, Léo, você é pastor? Você é obreiro? Eu não era pastor, não acho. Você é obreiro da igreja lá, não é? Eu falei, sou. Ele falou assim, cara, estou precisando de uma ajuda, não consigo ninguém. Tem um moço aqui que ele está com câncer, está morrendo. E a família queria alguém para orar, entregar a alma dele para Deus. Não tem como você vir não, cara. Eu falei assim, peraí, me dá um minutinho. Liguei pro Nilo. O Nilo não atendia o telefone de jeito nenhum. Aí, a hora que o Nilo conseguiu atender, o Nilo falou assim, não, eu vou lá. O cara me passou o endereço era errado. Aí depois que ele ligou, não dava pro Nilo ir. Aí eu peguei e fui. Foi eu, dona Aparecida, seu Valmir, Renata? Mas fui com um cagaço danado. Sinceramente, no dia que eu fui com medo. Fui com medo. Muito medo. Nossa, você não tem noção. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Cheguei lá para orar pelo moço. Estava mesmo no finalzinho mesmo. Ele não levantava da cama. E ele não estava falando. Acho que era da garganta, eu acho. Ele não estava falando. E quando eu cheguei lá, pedi autorização à família. Olha só, eu vim aqui, eu posso orar por ele, eu posso falar de Jesus para ele. Ela, pode, você pode. Só que assim, ele não sei se ele vai conseguir te entender. E quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele falou. Ele começou a falar. Aí eu perguntei se ele aceitava Jesus, expliquei o plano de salvação para ele ali rapidinho. E perguntei se ele aceitava Jesus, se ele queria que Jesus entrasse na vida dele e tal. Ele falou assim, eu já tenho Jesus já. Eu falei, não, mas eu quero que o Senhor declare com a boca do Senhor para ele fazer morada dentro da sua vida. E ele, não, eu quero, eu declaro. Querido, oramos por ele. Ele sentou na cama. Ele sentou na cama. Foi um momento os familiares ficaram assim. Ele sentou e falou assim, ó, Jesus, ele pode te tirar da cama, como ele pode também não te tirar, se vontade dele levar você para morar com ele. E ele sentou na cama. Foi o momento da família dele se despedir dele. Aí nós saímos, fomos embora. Quando eu cheguei em casa, o rapaz me ligou. Falou assim, ó, o rapaz acabou de falecer. Aí eu falei assim, e se eu não vou? E se o medo me paralisasse e não deixasse eu ir? Quase que eu não fui. Eu falei assim, quase que eu não fui. Mas a minha obediência falou mais alto. E eu fui. É uma alma que o Senhor levou. Então nós precisamos entender isso, crescer, porque cada um de nós habita o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Eu e você, nós somos os instrumentos que Deus tem para trabalhar na terra. Somos nós. E não tem distinção de cor, de idade, de cargo. Não tem. Existem os pastores que são direcionados para cuidar de pessoas, sim. Existe os obreiros, sim. Existe. Mas eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas que, igual em relação ao pastor, aos pastores, nós membros, nós temos acesso a muito mais pessoas do que os pastores. Porque os pastores, eles têm muito acesso, sim,
mas as pessoas salvas. Vocês concordam comigo? Que os pastores cuidam das ovelhas, não é isso? Os pastores cuidam das ovelhas. Só que nós que somos ovelhas, que somos membros, nós temos acesso a vários pontos a qual os pastores não têm. E aonde é que nós somos instrumento? No nosso local de trabalho. Quantas pessoas aqui trabalham em lugar diferente? Olha só o quanto a Igreja Batista Renovada não pode alcançar. Pode alcançar. Ó, Elk, Globo Aves, onde o Dedé trabalha lá. Lá na empresa do Dedé lá. Na Braiceira, na Casa Walter. Olha só o tanto aonde as outras pessoas aí trabalham tudo aí. Olha onde a Igreja Batista Renovada está todos os dias. Olha só. E quem é o instrumento que Deus vai usar lá no trabalho? É o pastor Zé Carlos que vai lá na Casa Walter? É o pastor Zé Carlos que vai lá na creche onde a Miriam trabalha? É o pastor Zé Carlos que vai lá onde o Dedé trabalha? É o pastor Zé Carlos que vai lá na Globo Aves? É o pastor Zé Carlos que vai lá na Braceira? É? Não é. É quem que é? Somos nós, você e eu. Nós somos o instrumento. Nós somos os instrumentos que Deus usa nessa terra, querido. Você tem noção disso? Que Deus nos usa. Nós somos instrumentos selecionados. Por isso que nós somos povo separado, exclusivo dele. É para isso. É para ganhar as pessoas. É para desenvolver o amor de Deus. Compartilhar o amor de Deus, compartilhar as experiências, mas para isso nós precisamos ter a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual e individual. Precisamos buscar de Deus, buscar em Deus, não ficar só debaixo da saia do nosso líder. Precisou de orar, vou chamar meu líder. Precisou alguém de uma palavra, vou chamar o meu líder. Não, você procura, eu e você procuramos crescer na palavra, no conhecimento, na oração. Nós estamos com plano de leitura. Todos os dias a pastora coloca o plano de leitura. Comece a ler, comece a se inteirar da Bíblia. Se você não gosta de ler, ouve. Mete um fone no ouvido e começa a ouve. Tem até umas Bíblias faladas que eles explicam. Eles explicam a situação, explicam o cenário, explicam o porquê que falou daquele jeito ou não. Você vai ter mais entendimento histórico ainda. Você, na hora do almoço, não estou falando para você não ver suas redes sociais, mas você divide, equilibra. Se você não faz nada de palavra em si, começa com 10 minutos, coloca lá e ouve. Às vezes cada capítulo para você ouvir dura 7 minutos. 8 minutos. Se você não lê nenhum capítulo, não ouve nenhum capítulo, comece com um capítulo por dia. Você vai ver como você vai se desenvolver. Você vai ver que durante o trabalho, como você, aquela palavra vai começar a trabalhar, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua mente, vai começar a trazer coisas na sua mente, vai começar a trabalhar no seu coração. E você vai se desenvolver espiritualmente, você vai crescer na fé, você vai começar a ver o que Deus fazia naquele povo. É o mesmo Deus que fazia aqui, é o mesmo Deus que está na minha vida e na tua vida, é o mesmo Deus da minha geração, da sua geração, o Deus que curava, o Deus que ressuscitava, o Deus que fazia maravilhas e prodígios, é o mesmo Deus, querido. O que mudou foi a forma de buscar, o que mudou foi a forma de nós nos entregarmos, é a forma de obediência, é a forma de fé, de acreditar. Isso é que mudou. Nós precisamos voltar à nossa essência, a essência do jardim, que é essa a nossa verdadeira essência. Precisamos disso, crescer espiritualmente, para nós nos desenvolvermos. Para nós desenvolvermos espiritualmente. Amém? Você está entendendo até aqui?
A terceira coisa é uma urgência de arrependimento e consagração. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós temos visto tantas coisas acontecendo. Tanto coração endurecido. Tantas pessoas sem temor a Deus. Quantas pessoas sem temor, querido. Quantas pessoas brincando. Quantas pessoas brincando com a palavra de Deus. Quantas pessoas brincando com aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos. Quantas pessoas. Sem compromisso com o Senhor. Quantas pessoas que vêm para a casa de Deus, mas com a mente fora. Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor simplesmente por um ritual. Nós precisamos ter o nosso coração, um coração arrependido, um coração quebrantado. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Eu não estou dizendo que eu e você, nós não vamos errar. Nós vamos errar. Nós vamos falar as coisas erradas, sim. Nós vamos falar e pessoas vão ficar chateadas, magoadas. Vamos falar. Às vezes nós vamos colocar uma palavra mal colocada. Às vezes a minha intenção, a do pastor, de qualquer outra pessoa, a intenção é uma e talvez você vai entender outra. É normal. É normal, porque somos seres. Cada um tem um intelecto diferente, cada um pensa de uma forma diferente, cada um foi criado de forma diferente. Às vezes, se eu falar algo com a minha esposa, numa certa tonalidade, eu sei que vai dar ruim. Mas existem casais que falam que não tem problema nenhum. Que falam que não tem problema. Mas eu sei que se eu falar com ela dessa forma vai dar problema. E às vezes acontece esse tipo de coisa. E nós precisamos entender. Nós precisamos ter o nosso coração livre de amargura, livre de mágoa. Porque a amargura, uma pessoa amarga, ela deixa de se desenvolver em todos os aspectos. E como vai jorrar água amarga? Como você vai saciar a sede de pessoas? A palavra do Senhor diz que de nós fluiria o quê? Rios de água viva. Mas se eu tenho um coração amargo, se eu tenho falta de perdão dentro de mim, eu não vou conseguir fluir água viva de dentro do meu coração. Então é necessário nós nos rendermos ao Senhor, porque só Ele é capaz de tirar toda a amargura. Só Ele é capaz de arrancar de nós e fazermos com que nós venhamos a perdoar o nosso próximo. Só Ele. Porque a partir do momento que nós nos arrependemos e que nós nos achegamos ao Senhor, o que acontece? Automaticamente, quando nós nos achegamos, vem a nossa consagração. Nós conseguimos nos consagrar de corpo, alma e espírito. Eu consigo levar uma vida consagrada. Não estou dizendo uma vida consagrada livre de erro, não é isso. Porque nós vamos continuar errando. Mas quando eu me tocar que eu errei, automaticamente eu vou
me arrepender e vou pedir perdão ao Senhor nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. O Espírito Santo, na hora, ele vai confrontar o seu coração. Uma vez eu estava indo para Três Rios, pela Barrinha, e eu estava naquela Kombi, estava indo, e tinha dois rapazes na beira da rua. E assim, eu fiquei, mais uma vez eu fiquei com medo. Os rapazes estavam numa situação meio suspeita e eles pediram carona. Dá carona. Eu falei, pô, eu não vou pra lá não, vou pra ali. Só que eu ia pra lá. Na mesma hora, eu não queria dar carona nos caras, porque eu fiquei com medo de dar carona nos caras. Eu falei, eu não vou pra lá não. E fui embora. Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, é assim mesmo, mentindo? Querido, eu parei, deixei passar bastante deles. Eu parei a Kombi, pedi perdão a Deus, orei em voz alta e falei com Deus assim, Senhor, eu não quero que o inferno me acuse que eu sou mentiroso. Eu estou pedindo perdão ao Senhor aqui. Não dei carona porque eu fiquei com medo. Por isso que eu menti. Mas eu me arrependo e peço perdão ao Senhor. Na mesma hora, o Espírito Santo vem no meu coração. E isso acontece. Pessoas sabem o que eu estou falando, que acontece quando nós tomamos atitudes erradas. Quando nós falamos algo que ofende alguém ou que faz alguma coisa. O Espírito Santo, na mesma hora, ele vai de encontro ao nosso coração. Muitas das vezes nós não obedecemos, mas que ele vem de encontro ao nosso coração, ele vem. Então nós precisamos ter um coração arrependido, um coração contrito, um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, um coração cheio de óleo e de azeite. Sabe por quê? Porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. Ele está chegando. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, quero chamar o Ministério de Louvor. Pode subir. A última coisa que eu quero compartilhar com você é que tudo isso tem um objetivo: a necessidade de estar preparado, o crescimento espiritual, a urgência de arrependimento e de consagração. Vai nos levar aonde? Essas três coisas, elas vão nos levar ao nosso maior momento, ao nosso maior evento, ao maior momento de alegria da noiva do Senhor Jesus. Que é o quê? O encontro com o noivo. Você quer se encontrar com o noivo, querido? Mas mais uma vez eu te pergunto: como está a sua lamparina? Como está o seu estoque de azeite? Quero dizer para você que Deus, Ele nos ama de tal forma. Deus, Ele é tão justo, que Ele deu a igualdade de escolha para cada um de nós, igual.
A igualdade de escolha para cada um é igual. Tanto que cada uma daquelas virgens, elas tinham lamparinas. Não tinha nenhuma delas que estava sem lamparina. Todas elas tinham lamparina. Assim como eu e você. Deus já colocou em nossas mãos, Deus já nos deu a oportunidade. Deus já nos comprou o acesso lá naquela cruz. Ele colocou a salvação na minha mão e nas suas mãos. Nos deu de graça. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para morrer por mim e por você, para que eu e você nós fôssemos comprados. Foi pago um alto preço, por mim e por você. Todos nós recebemos de graça. Agora, a escolha de manter é minha e sua. A escolha de manter a lamparina acesa, a escolha de se manter firme, a escolha de se manter na fé, a escolha de se manter buscando a Deus, a escolha de se manter nos pés do Senhor é minha e sua, não é mais de Deus, porque o preço que tinha que ser pago já foi pago. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Quem tem que fazer agora é eu e você. Eu e você que vamos decidir estar com a lamparina acesa e com o nosso estoque cheio ou não. Eu e você que vamos escolher ser insensata ou ser imprudente, ou ser prudente. A partir de hoje, pensa nisso. Pensa nisso como noiva. Pensa assim, ó, o noivo vem aí. Como que ele vai me encontrar? Estar com a lamparina cheia é você estar buscando a Deus todos os dias. É você estar lendo a palavra de Deus todos os dias. É o que tem sido pregado nessa igreja todo domingo. Leiam a Bíblia, busquem ao Senhor, ore a Deus, tenha intimidade com Deus. Isso vai fazer com que as nossas lamparinas estejam cheias de azeite. Não espere só um momento de consagração para você encher a sua vasilha de azeite. Não espere só um culto de avivamento para você encher a sua lamparina de azeite. Querido, enche a sua lamparina, faça igual aquela mulher. O que você tem em casa? Uma botija? Então, feche a porta do teu quarto, chama os seus filhos e comece a orar. Você vai ver como é que Deus vai começar a derramar azeite sobre você. Como Deus vai começar a derramar azeite sobre a tua casa. Como Deus vai começar a encher a sua botija. E vai começar a se derramar. O pastor acabou de falar aqui, ó, para se levantar casas. Para que tenham os cultos, as reuniões. A tua casa vai ser um ponto de referência de vasilhas que entraram vazias, mas que vão sair cheias de azeite, cheio da presença do Senhor, querido. Entra na tua casa, você e sua família, ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça a Ele: Senhor, eu quero que a minha casa seja um referencial, aonde as pessoas cheguem tristes e saem alegres, onde as pessoas chegam doentes e saem curadas, onde as pessoas, Senhor, venham aqui e vejam que neste lugar a tua presença é real, Senhor.
aonde o noivo vai chegar e vai convidar você, vai encontrar você e a tua casa preparada, cheia de azeite, e vai convidar você: vem para as minhas bodas, minha noiva, entra comigo para as bodas. É isso que o Senhor espera de nós, encontrar uma igreja preparada, não encontrar uma igreja aonde que a hora que suou vai buscar, porque não vai dar mais tempo. Não deixa para amanhã, querido, não deixa para amanhã para você se arrepender, não deixa para amanhã para você buscar de Deus, não deixa para amanhã para você ter conhecimento. Tenha conhecimento hoje, busque de Deus hoje, se jogue aos pés do Senhor hoje, porque o amanhã não pertence a mim e a você. Busquemos ao Senhor, querido. Busquemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, e o privilégio de estar aqui sempre vai ser meu, porque eu fico vendo, às vezes eu fico me pego pensando, eu nunca podia imaginar, eu assim, não sou ninguém, sabe? Mas eu fico vendo tudo que Deus fez, que Deus está fazendo na minha vida, da onde Deus me tirou, do que eu era, das palavras lançadas sobre a minha vida. E um dia Deus olhou para mim, me capacitou. Quem me conhece já há muito tempo sabe do que Deus fez na minha vida. E assim, é um privilégio muito grande. Não sou digno de tudo, de tanta coisa que Deus tem feito. E eu quero deixar algo para você que talvez pensa que não pode, não consegue, que Deus não te ouve. Eu achei que Deus não me ouvia, só que tudo tem um tempo de Deus na vida de cada um de nós. Eu orei pela vida do meu pai há mais ou menos 15, 16 anos. Eu achei que Deus não me ouvia. Na minha história, na minha cabeça, era impossível o meu pai morar aqui. E como eu saí de casa muito cedo, eu passei mais tempo da minha vida com a minha sogra do que com a minha mãe, para vocês terem uma ideia. E eu pedi a Deus só uma coisa. Falei: Senhor, eu passei tanto tempo longe dos meus pais, eu só queria pedir uma única coisa, Senhor. Eu queria ter só um pouquinho mais de tempo para eu ficar perto deles, para eu poder estar perto deles. E tem 4 anos que Deus trouxe o meu pai e minha mãe para morar aqui. Tem 4 anos que Deus transformou a vida do meu pai. Meu pai está aí hoje, servindo a Deus na mesma igreja aqui. Então assim, é um privilégio muito grande de poder estar na presença de Deus e saber que Deus cuida de nós, que Deus nos ouve. Cada oração nossa, por mais simples que seja, Deus nos ouve. E no momento certo, no tempo certo de Deus, a sua resposta vai chegar mesmo. Senhor, quero te agradecer pela tua presença nesse lugar, Jesus. Nos dê uma semana, Senhor, a qual o teu Espírito venha trabalhar em nós. Nos dê uma semana a qual o teu Espírito venha nos melhorar, Senhor. Venha nos fazer estar mais perto do Senhor. Venha nos fazer estar mais preparados, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que cada dia que passa o Senhor está mais perto, Deus, de nos encontrar.
E como nós estaremos, ó Deus, quando o Senhor chegar, Jesus. Faça nos entender isso, meu Pai. Faça trabalho no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, Jesus. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Aonde nós estivermos, que a Tua presença esteja conosco, meu Pai. É o que eu oro a Ti e Te agradeço, em nome de Jesus. Digamos todos juntos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.